Por que vocês devem comprar um tablet? E nesse vídeo especificamente eu vou explicar o porquê eu comprei o Galaxy Tab S9 FE, que ele está aqui. Então, gente, vou começar contando um pouco da minha história, o que me levou a comprar esse tablet, e eu acredito que ele vai ser fundamental na minha preparação para estudos. Há muito tempo eu tinha parado de estudar, então eu comecei a estudar para concurso. Nesse período que eu comecei a voltar a estudar para concurso, eu comecei a estudar por muito conteúdo esse que eu não tinha fisicamente. Então, diferentemente de um livro que você pega e tem o acesso aqui, que é muito bom a leitura, eu gosto muito de acompanhar a leitura por livros, você ter a sensação de que o livro está acabando, você sentir o cheiro do livro, isso é algo que me agrada. Porém, no concurso público eu tinha 3 meses para uma prova e esse período era um período muito corrido e a maioria do material que precisava para estudar para o concurso eu não tinha ele de forma física. Então isso me fez recorrer ao quê? Eu preciso baixar os PDF. Então assim eu fiz. Eu comecei a estudar, baixei os PDFs, porém eu vi que eu estava meio que cansado, era cansativo demais você ficar olhando para uma tela e movimentando, acompanhando ali com o mouse. Então eu lembrei, poxa, eu tenho um tablet. Então esse tablet é um iPad de terceira geração, ele é de 2008, se eu não me engano. É bem antigo, deixa eu só ver aqui para falar para vocês, 2012, minto. Ele é de 2012, eu já tinha pesquisado. E esse tablet meio que foi uma mão na roda, ele me ajudou, me auxiliou muito na leitura de PDF, me auxiliou muito no meu estudo e eu acredito que ele foi essencial para a minha preparação para essa prova. Então, o que foi que aconteceu? Ele, pelo fato de ser um tablet antigo, muitos dos aplicativos da App Store eu não conseguia baixar. Então eu só conseguia baixar os aplicativos que eu já tinha comprado, então já tinha baixado alguma outra vez, e os aplicativos mais modernos, ele não permitia que eu conseguisse baixar as versões mais modernas. E isso meio que me limitava. Por exemplo, eu não conseguia ter acesso a vídeos no YouTube, a não ser que eu entrasse no navegador Safari e lá eu assistisse os vídeos que eu quisesse. Porém, não é a mesma experiência do que você está num aplicativo. Uma coisa é quando você está no computador e entra no YouTube. Outra coisa é quando você entra num tablet ou no celular para acessar vídeo pelo navegador. Não é a mesma experiência, não é a mesma coisa. Então isso meio que foi um dos motivos pelo qual eu preciso de um tablet mais moderno para que eu venha estudar. Outro fator muito importante e decisivo foi a questão aqui. Por exemplo, aqui tem a opção de marcar texto. Eu conseguia marcar os textos que eu precisava e também eu conseguia escrever. Porém, tinha um pequeno detalhe, eu só conseguia fazer isso se fosse com os meus dedos. Coisa que, por exemplo, ali quando você está lendo um texto pequeno, tudo bem. Mas quando é muita leitura para você fazer, muito texto para você analisar, às vezes detalhar algum detalhe importante, o dedo ele não tem a mesma precisão de uma caneta. Então isso me fez optar pelo quê? Não, eu preciso de um tablet onde ele me forneça uma caneta. Eu sei que o iPad tem as canetas dele, que você consegue comprar, algumas paralelas, que você não precisa gastar tanto. Porém, como eu disse, esse daqui já estava defasado, muitos dos aplicativos não funcionavam mais, e eu precisava de algo mais moderno, que me permitisse pelo menos ter o mínimo de aplicativos ali que me fornecesse um estudo mais confortável. Eu também já tive um Galaxy Tab, esse daqui acredito eu, um dos primeiros. E no período eu usei ele muito para estudo também, principalmente mais para leitura convencional, não para estudo em si. Mas para leitura de algum livro, ele tinha um aplicativo muito interessante, e hoje ele não funciona mais, mas tem mais de 10 anos isso aqui fácil. E isso, depois dessa experiência toda, eu comecei a pesquisar e encontrei o Galaxy Tab S9 FE. Esse tablet aqui realmente foi para mim uma mão na roda. Por quê? Ele tinha um custo que não vou dizer que é um dos mais baratos, porém para mim é o melhor custo-benefício, pelo fato de que ele já vem com a caneta, diferente do iPad, que você tinha um investimento muitas vezes até maior do que esse tablet, e não vinha com a caneta. Ele já vinha com essa capinha, que já auxilia na proteção, querendo ou não, ele já auxilia na proteção, é uma capinha de um material excelente, uma qualidade excelente. Porém, o que mais me chamou a atenção foi a questão do ecossistema, né? Assim, digamos, não do ecossistema, né? Mas do custo-benefício, essa é a palavra, do custo-benefício. Por quê? Porque ele já vinha com tudo que eu precisava, a caneta, a capinha. Então, para mim, eu consigo trabalhar com ele de uma maneira muito boa e de uma maneira sem eu ter a necessidade de ter que comprar mais nada. Eu tenho também um Galaxy, um S9, um S21, então eu meio que já estava familiarizado com a questão de você ter uma tela. Então eu vou mostrar aqui para vocês
como é meio que a experiência de você ter um Galaxy que ele pode meio que lhe auxiliar nos estudos. Então aqui, como vocês estão vendo, aqui eu estou na tela, e aqui, vamos supor, isso aqui eram uns testes que eu estava fazendo antes de gravar esse vídeo. Vamos supor, eu quero criar uma nota. Então, deixa eu só mover isso aqui para cá. Eu quero criar uma nota. Então eu venho aqui e aqui eu consigo escrever o que eu quiser. Isso aqui é um aplicativo excelente. Tem pessoas que já fizeram vídeos muito bons com relação a isso e vídeos muito completos. Mas o que mais fez com que eu quisesse esse tablet, eu vou usar isso aqui como exemplo, vamos supor, eu estou estudando aqui um PDF, né? E nesse PDF eu consigo, por exemplo, grifar do jeito que eu quero. Deixa eu botar aqui no modo edição. Eu consigo circular, eu consigo escrever em cima desses PDF. Então, escrever. Eu consigo sublinhar. Então, vamos supor que eu tenho aqui essa opção aqui, ó. Eu consigo sublinhar o texto que eu quero. Eu consigo, em alguns aplicativos, até editar o PDF. Por exemplo, apagar um trecho desse livro. Eu não sei se esse aqui permite fazer isso, mas eu acredito que talvez dê, eu não sei. E também outra coisa que eu gostei muito, por exemplo, para quem estuda, é isso aqui, ó. Por exemplo, você consegue dividir a sua tela. Um exemplo, eu gosto muito de estudar com o Anki, para quem não sabe. O meu Anki tá vazio porque eu fiz uma limpeza recentemente, adicionar. Então eu quero pegar um texto aqui, vamos supor, eu quero pegar essa questão aqui em específica, né? E quero jogar pro Anki, eu só copio aqui, ó. Eu tô com a tela dividida. Interessante. Coisa que antes eu fazia só pelo computador, porque no celular é muito ruim. E aqui eu boto a resposta, sei lá, e dou um enter aqui. Já foi pro Anki automaticamente. Então isso, para mim, foi uma mão na roda. Outra coisa que me ajudou bastante foi a questão de você ter a possibilidade, vamos supor, eu vou entrar aqui no YouTube, estou assistindo aqui uma aula e tal, beleza, tá aí maravilha. E ao mesmo tempo eu consigo, por exemplo, abrir em paralelo aqui o Google Notas. Ó, cadê? Deixa eu só ajustar aqui, ó. Eu quero abrir esse aplicativo aqui, ó. Eu jogo ele para cá, que eu sou destro, e aqui eu abro o Google Notas. Então, enquanto o professor vai falando aqui alguma coisa, automaticamente eu já tenho uma liberdade, por exemplo, de ir escrevendo aqui alguma coisa. Também tem algo muito interessante que eu acho muito legal nesse aplicativo. Por exemplo, eu estou aqui na aula aqui assistindo o que o professor está escrevendo. Se eu aproximar minha caneta aqui, ele vai aparecer a canetinha aqui, eu aperto aqui, ó, criar nota. E nessa opção de criar nota, eu consigo ter uma janela solta e escrever o que o professor está escrevendo. Aqui eu consigo redimensionar ela e escrever. Mas eu quero pegar um detalhe, sei lá, alguma função aqui interessante que o professor está escrevendo. Aperta aqui, eu consigo deixar essa janela mais transparente, até nesse nível, para eu conseguir pegar exatamente o que o professor está fazendo sem atrapalhar tanto a tela. Então vamos supor, eu quero pegar esse nome aqui, função. Quero fazer do mesmo jeito. Eu acho que a galera que trabalha com desenho talvez use até mais do que isso. Essa função de transparência, né? Com melhor... com mais... sei lá, enfim. Mas, em geral, é um aplicativo, é um tablet que é muito bom. Eu acredito que vale muito a pena. O que me fez comprar o Galaxy Tab S9 FE foi aquela questão do tamanho. Ele tem um tamanho muito confortável. Ele é um tamanho que, tipo, não é nada de exagerado, mas ao mesmo tempo não é pequeno. Por exemplo, se a gente comparar ele aqui com um tablet, um iPad de terceira geração, ele é maior, certo? Tanto em tela, com a tela ligada aí, ver se vocês conseguem ver, como de largura é a mesma coisa. Comparado com o livro, ele é um pouquinho maior do que o livro. E esse livro aqui é um livro um pouco grande, mas ele é a mesma largura, porém o comprimento um pouco maior. E comparado com um caderno, deixa eu ver, ele é um pouquinho menor. Então, para mim, ele era a câmera desligou, mas então, só para finalizar. Então, para mim, ele automaticamente era um tablet perfeito. Ele meio que fazia com que todas as minhas necessidades fossem atendidas, e eu acredito que a maioria de vocês também vai ser atendido por ele. Então no link aqui eu vou deixar o link desse tablet que eu comprei. Para mim ele supriu todas as minhas necessidades e eu não tenho nada a reclamar dele não. Pois é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, valeu, falou, fui!